A imprensa noticia hoje que a Odebrecht vai à justiça contra a lei anti-Cuba aprovada na Flórida, pois a filial norte-americana da empresa brasileira argumentou que a legislação do Estado contradiz leis federais. A filial dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, da empresa brasileira Odebrecht entrou esta semana com um processo contra uma lei do Estado da Flórida que proíbe empresas estrangeiras com investimento em Cuba de assinarem contratos com governos locais. Em documento entregue ao Tribunal de Miami, a Odebrecht dos Estados Unidos afirma que a lei promulgada no mês passado pelo governador da Flórida, Rick Scott, é inconstitucional e inaplicável, porque contradiz leis federais que estabelece que só o governo federal e o Congresso podem legislar em matéria de política exterior. Ainda recentemente, quando a presidenta Dilma Rousseff se encontrou em Havana com o colega cubano Raul Castro, ela visitou as obras do Porto de Mariel, que são objeto de investimento da Odebrecht. A Odebrecht processou o Departamento do Transporte da Flórida depois que foi impedida de participar de uma licitação pública avaliada em 3 bilhões e 300 milhões de dólares, que inclui a construção de rodovias e uma extensão no metrô do aeroporto de Miami. O advogado Raul Canteiro, que representa a filial da firma brasileira, diz que a lei em si é ilegal, independente de quem representa ou não uma oferta na licitação. E há antecedentes jurídicos a nível federal que impedem leis como essa. É o caso de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que anulou em 2000 uma lei parecida, aprovada no estado de Massachusetts. A legislação limitava as relações dos governos locais com empresas ligadas ao regime militar de Mianmar. No mesmo ano, um juiz em Miami anulou uma decisão do governo local que obrigava as empresas interessadas em negócios no estado a assinarem uma declaração afirmando que não tinham relações comerciais com Cuba, com o argumento de que essa decisão competia ao governo federal. Canteiro, que curiosamente é neto do ex-ditador Fulgêncio Batista de Cuba, foi ao juiz do Supremo Tribunal da Flórida e recordou que outro magistrado de Miami, em 2009, também anulou uma decisão das autoridades locais que decidiram aumentar os impostos às agências de viagem que atendem a comunidade cubana exilada. Ora, eu trago este assunto aqui porque avalio que ele estaria superado no momento em que estará superado no momento em que o governo dos Estados Unidos vierem a atender o apelo que hoje é cada vez maior, inclusive de todos nós brasileiros, para que encerre o embargo dos Estados Unidos com respeito a Cuba, ou também denominado bloqueio contra Cuba. E avalio que para que isto ocorra, é importante que possa, inclusive, Cuba dar alguns sinais, e em razão deste motivo é que eu havia apresentado aqui os requerimentos 115 e 114, pelos quais nós, senadores, estaríamos apelando no sentido que os Estados Unidos suspendam o bloqueio econômico e comercial a Cuba e libertem cidadãos cubanos que se encontram presos no seu território por motivos políticos, além de conceder o livre trânsito de cidadãos cubanos para entrar e sair de Cuba. Ademais, pedimos aos Estados Unidos da América que suspendam o bloqueio econômico e comercial a Cuba e libertem cidadãos cubanos que se encontram presos em seu território por motivos políticos, inclusive aqueles que estão lá detidos e que são considerados heróis cubanos em Cuba. E, por outro lado, apresentei o requerimento no sentido de solicitar o indulto geral aos aprisionados por posicionamentos políticos ou de consciência, isto em Cuba,
para as autoridades cubanas e que autorize todos os seus habitantes a poderem entrar e sair de seu país, mesmo aqueles como a blogueira Ioane Sanches, que criticam o regime político estabelecido na ilha. Ora, atendendo às observações de inúmeros senadores aqui, meus colegas, inclusive da Comissão de Relações Exteriores, eu apresentei requerimentos de reexame de ambos os requerimentos para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisar melhor e, sobretudo, para dar o devido tempo, uma vez que o presidente Ricardo Alarcón, da Assembleia Nacional de Cuba, informou em 13 de abril último, conforme assinalam as agências de notícias como a Folha.com, em 14 de abril último, que em breve Cuba aprovará nova lei que dará liberdade aos cidadãos cubanos entrarem e saírem de Cuba. Este passo significará uma atitude de muito boa vontade com respeito ao apelo da Embaixada de Cuba a inúmeros senadores brasileiros. E, portanto, eu solicito ao Senado que aguardemos um pouco mais, quem sabe até agosto próximo, para o exame dos requerimentos que estão na pauta de hoje, como itens para serem examinados, e daí porque a razão deste requerimento, pois acredito que possivelmente no dia 26 de julho próximo, que é aniversário da Revolução Cubana, tendo em conta a entrevista dada pelo senhor Ricardo Alarcón, da Assembleia Nacional de Cuba, segundo a qual poderá haver uma mudança na legislação de imigração de Cuba e que envolva, inclusive, a liberdade de cidadãos cubanos de entrarem e saída. Então, atendendo o apelo destes senadores, eu vou solicitar, senhor presidente, que hoje seja adiada a votação de ambos os requerimentos, tanto o apelo ao governo dos Estados Unidos quanto o apelo ao governo de Cuba, para verificar se os sinais que eu espero possam ser dados venham a efetivamente se concretizar. A minha expectativa é que, com os sinais evidentes de maior liberdade para os cidadãos cubanos, como o direito de viajar para fora e de voltar, mesmo aqueles que fazem, por vezes, críticas a alguns aspectos do regime político cubano, que isto seja um sinal bastante positivo para que o governo dos Estados Unidos, do presidente Barack Obama e o Congresso Nacional norte-americano venham a determinar o fim do embargo que já dura mais de meio século dos Estados Unidos em relação a Cuba. Portanto, aqui coloco a importância a meus colegas de considerarem este prazo adicional antes de votarmos estes dois requerimentos e como um ato de boa vontade para que possa haver a decisão anunciada pelo presidente Ricardo Alarcón e que, no meu entender, significará um passo positivo para o fim do embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba e também para a superação de problemas como este que a Odebrecht está enfrentando pelo fato de realizar obras ali no porto de Mariel, em Havana, em Cuba, e ficar eventualmente impedida de realizar investimentos na Flórida, já que há muitos anos vem o fazendo, e trata-se de uma das empresas
de construção mais importantes do Brasil. Muito obrigado, senhor.